Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já sentiu um peso tão grande na alma que parecia impossível de carregar? Já teve dias em que a angústia parecia sufocar, e o coração gritava por alívio? Se você já passou por isso, ou está passando agora, saiba que o Salmo 55 foi escrito exatamente para momentos como esse. Ele nasce do clamor de um homem traído, ferido e angustiado, que encontra refúgio na presença de Deus. Davi, autor desse salmo, nos conduz por uma jornada emocional e espiritual profunda, que ainda hoje traz consolo, cura e direção para quem sofre. Vamos orar juntos antes de mergulhar nesse salmo poderoso. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar além da dor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza à cura interior e renove em nós a esperança. Visita os corações feridos, restaura a alma cansada, e traz à tona o Teu propósito divino. Que a Tua presença nos envolva agora, trazendo consolo, direção e proteção em nome de Jesus. Amém. O Salmo 55 é um clamor intenso. Davi escreve esse cântico no meio de uma crise, não uma guerra externa, mas uma batalha interna. Ele não está lidando com inimigos distantes, mas com a dor provocada por alguém próximo. Seu coração está esmagado, sua alma geme, e seu espírito busca um refúgio. E é nesse cenário que ele transforma a dor em oração e fragilidade em confiança. Ao longo dessa reflexão, vamos mergulhar verso por verso, revelando segredos espirituais escondidos nesse salmo. Você vai perceber que ele conversa com os seus medos mais profundos, com a sua luta contra a ansiedade, com os traumas da traição e com a busca pela paz interior. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir uma chave espiritual escondida nesse texto, algo que pode transformar a sua forma de orar e de enxergar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Salmo 55, versículo 1. Senhor, há momentos em que o coração grita, mas ninguém escuta. São dias em que a alma parece esmagada pelo peso da vida, e tudo o que desejamos é que o Senhor incline os ouvidos para nós. Assim como Davi, muitos hoje vivem cercados por angústias, perseguições invisíveis e batalhas que ninguém vê. É nesse clamor que a oração se torna o único alívio real. Quando falamos com Deus, encontramos um abrigo em meio à tempestade. E esse abrigo não apenas nos protege, ele nos fortalece para continuar. Quantas vezes a opressão parece sufocar? O cansaço espiritual nos consome, e a tristeza se esconde até nas alegrias mais simples. Mas o Salmo 55 mostra que Deus não se cala diante da dor dos seus filhos. Ele ouve cada sussurro, cada lágrima silenciosa, cada oração feita entre soluços. A alma aflita encontra consolo quando entende que o céu não está em silêncio a um Deus atento aos clamores do seu povo. E quando ele ouve, ele age com poder. Davi não disfarça sua dor. Ele abre o coração e revela o que muitos de nós sentimos: medo, ansiedade, angústia. E isso não é fraqueza, é humanidade. Deus não espera de nós uma fé perfeita, mas uma fé verdadeira. Podemos nos apresentar diante dele sem máscaras, sem discursos prontos. Ele é o nosso refúgio quando não conseguimos mais fingir que está tudo bem. E ali, no secreto com Deus, recebemos o consolo que nenhuma palavra humana pode dar. Quando a alma está sobrecarregada, o mundo parece girar mais rápido e o coração bate fora do compasso. É nesse ponto que a oração se torna respiração. Oração não é um ritual, é sobrevivência espiritual. E Deus, em sua infinita misericórdia, acolhe cada palavra, mesmo quando não conseguimos falar, pois Ele entende até o nosso silêncio. Mesmo quando você não consegue orar, Deus compreende o teu suspiro mais profundo. Se você está vivendo dias de opressão, não desista de orar. Mesmo que tudo diga que não há saída, mesmo que o desespero tente te engolir, fale com Deus. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele é o Deus que cura, restaura e transforma a dor em força. E hoje, Ele está aqui ouvindo você, e agindo em silêncio enquanto prepara a tua vitória. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, versículo 17. Senhor, quando o mal se levanta ao nosso redor, é na oração que buscamos abrigo. Davi nos ensina a clamar de manhã, à tarde e à noite, porque a batalha espiritual não tem hora marcada.
Assim também deve ser nossa vigilância constante, fervorosa e cheia de fé. Deus ouve cada clamor e se levanta para proteger os seus filhos. Nenhum mal é maior do que o poder do Altíssimo. E quando ele decide intervir, não há treva que resista à sua luz. Vivemos dias em que palavras de maldição são lançadas como flechas, perseguições se disfarçam de amizade e ataques espirituais tentam destruir nossa paz. Mas há um escudo que nenhum inimigo consegue atravessar: a proteção de Deus. Quando oramos, ativamos o céu em nosso favor. O Senhor nos guarda de armadilhas, desfaz laços, quebra correntes e destrói toda a obra das trevas. Sua presença cerca nossa casa, nossa mente, nossa alma. Ele acampa anjos ao nosso redor. A oração não é só um pedido, é uma declaração de guerra contra tudo que se levanta contra o plano de Deus na nossa vida. Clamar é confiar que, mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Ele acampa anjos ao nosso redor, nos esconde no seu esconderijo e frustra os planos do inimigo. O clamor sincero tem poder para mover os céus e mudar destinos. E quando confiamos no cuidado dele, o medo perde sua força, e a fé cresce dentro de nós. Davi sabia que a salvação não viria das mãos humanas, por isso se lançava aos pés do Senhor. E nós também precisamos aprender a buscar proteção onde ela realmente existe, na presença de Deus. Só Ele pode livrar do mal, desfazer palavras lançadas no oculto, e nos manter firmes no meio da tormenta. O socorro vem do alto, do Deus que nunca falha. E mesmo quando não entendemos o processo, Ele já preparou o livramento. Você que está ouvindo esta mensagem, não pare de clamar. Mesmo quando a resposta demora, mesmo quando o silêncio parece absoluto, continue. O livramento está a caminho. Deus é refúgio, fortaleza e escudo impenetrável. O teu clamor hoje é a semente da tua vitória amanhã. E quando tudo se cumprir, você entenderá que cada oração foi ouvida, e nenhuma lágrima foi em vão. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. Salmo 55, versículo 13 e 14. Senhor, poucas dores se comparam à da traição. Quando alguém de dentro, alguém em quem confiávamos, fere nosso coração, parece que a alma se parte ao meio. Davi não foi traído por um inimigo distante, mas por um amigo, um irmão de fé, alguém com quem ele caminhava na casa de Deus. E muitos que estão aqui ouvindo, também carregam essas cicatrizes invisíveis. Feridas abertas por palavras, olhares e até silêncios. O peso da decepção corrói o coração em silêncio, e muitas vezes nos fecha para novas conexões. A dor da traição tem o poder de abalar as estruturas emocionais, espirituais e até físicas. Ela tira o sono, rouba a paz e faz o coração questionar se vale a pena confiar de novo. Mas nesse salmo, aprendemos que até essa dor tem cura. Davi nos mostra que a primeira coisa a fazer não é confrontar o traidor, mas se derramar diante de Deus. É Ele quem enxuga as lágrimas e restaura a confiança despedaçada. Ele repara aquilo que o outro destruiu. Deus é especialista em curar aquilo que palavras não conseguem descrever. Entregar a mágoa a Deus é um ato de coragem espiritual. Porque ao invés de alimentar rancor, escolhemos entregar a justiça nas mãos do justo juiz. E Ele vê. Ele conhece os bastidores da dor. Ele sabe onde o coração foi quebrado e tem poder para transformar a angústia em cura. A oração se torna bálsamo, e a presença do Senhor é o remédio que nenhuma medicina da terra pode dar. Onde o remédio falha, a graça alcança. Onde a dor é ignorada, o céu responde. Talvez você esteja ouvindo isso e lembrando de alguém que te feriu profundamente. Alguém que caminhava ao seu lado e hoje é a causa da sua tristeza. Mas ouça isso, Deus ainda está com você. O abandono humano não é sinal de abandono divino. Ele permanece quando todos vão embora. Ele sustenta quando os apoios caem. Ele te cura por dentro, onde ninguém mais pode tocar. E o que te fizeram em oculto, Deus vai transformar em testemunho público de restauração. Por mais doloroso que seja, a traição não será o fim da sua história. Davi foi traído, sim, mas também foi restaurado, curado e honrado por Deus. E assim será contigo. O Senhor está contigo nesse processo. E tudo o que você perdeu por confiar demais, Ele vai restaurar com o amor que nunca falha. Ele vai te mostrar que o que parecia ser o fim, era só o começo de uma nova jornada de cura e força. Ah, quem me dera asas como de pomba.
voaria e estaria em descanso. Salmo 55, versículo 6. Senhor, quantas vezes o coração clama por fuga? Há dias em que tudo o que queremos é desaparecer, escapar das pressões, das dores, das vozes que nos ferem. Davi desejou asas. Queria voar para longe da confusão, da traição, da angústia. E assim como ele, nós também já sonhamos com esse lugar de refúgio, longe de tudo. Mas a verdadeira paz não está na fuga, está em ti. Fugir parece solução, mas só tua presença traz descanso verdadeiro. O ser humano busca descanso em lugares, distrações, relacionamentos. Mas nenhuma dessas fontes preenche a alma cansada. A paz verdadeira não se encontra em um esconderijo físico, mas na profundidade da tua presença. A oração é o caminho que nos leva a esse lugar secreto, onde somos restaurados de dentro para fora. O mundo pode continuar em guerra lá fora, mas em ti encontramos um abrigo que supera qualquer tempestade. Quando oramos, entramos num lugar onde o caos não tem voz. Voar pode ser um desejo natural, mas permanecer é um ato de fé. Permanecer orando, confiando, adorando mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo desejando desaparecer. Deus não condena nosso desejo de escapar. Ele entende, mas nos convida a experimentar um descanso mais profundo do que qualquer fuga ou descanso dele. Um refúgio que se encontra não num lugar, mas numa presença. E essa presença tem o poder de reconstruir nossa força interior. Talvez você tenha dito recentemente: eu não aguento mais, queria sumir. Mas Deus te responde hoje: você não precisa fugir. Eu sou o teu esconderijo. Entra na minha presença, e eu te darei descanso. É essa promessa que transforma desespero em paz, ansiedade em serenidade. A presença de Deus é abrigo em tempos de tempestade. A paz que Ele dá não depende das circunstâncias, mas da confiança que brota dentro do coração que se entrega. A pomba não encontrou descanso nas asas, mas na direção que o vento soprava. E o Espírito Santo sopra onde quer. Quando nos rendemos à vontade de Deus, Ele nos conduz em segurança, mesmo em meio ao caos. Não é preciso fugir, é preciso confiar. A paz que você procura está mais perto do que imagina, está no altar do Senhor. E é ali que você será fortalecido para enfrentar o que tentou te fazer correr. Destrói, Senhor, e divide as suas línguas, porque tenho visto violência e contenda na cidade. Salmo 55, versículo 9. Senhor, quando palavras são usadas como armas e mentiras se espalham como veneno, tudo o que desejamos é justiça. Davi ora com ousadia, pedindo que o Senhor intervenha. Ele clama contra a maldade, contra os planos ocultos, contra a violência que se esconde por trás de rostos sorridentes. E esse clamor continua atual. Em tempos de engano e perversidade, só Deus pode desfazer os laços escondidos. Só Ele pode nos livrar dos venenos verbais que não vemos, mas sentimos. Há tramas espirituais sendo tecidas em silêncio, ataques sendo planejados no invisível. Mas nenhum plano do inimigo passa despercebido aos olhos de Deus. Ele vê o que está escondido, ouve o que foi dito nas sombras, e age com poder para expor e destruir toda a trama do mal. O Salmo 55 nos lembra que, quando a maldade se organiza, o céu se move em favor dos justos. Nenhum segredo das trevas fica encoberto por muito tempo diante do justo juiz. Deus não é indiferente à injustiça. Quando clamamos por intervenção divina, o Senhor se levanta como juiz e guerreiro. Ele confunde línguas, frustra conselhos, derruba fortalezas construídas em mentira. Nada escapa da sua soberania. Ainda que o inimigo pareça ter vantagem, Deus tem a última palavra. E quando Ele decide agir, nem o inferno inteiro pode impedir. A justiça de Deus é reta, e ela nunca chega atrasada. Quantas vezes você se sentiu injustiçado, caluniado, perseguido sem entender o porquê? Quantas vezes viu alianças malignas se formando contra você? Mas hoje, receba essa verdade: Deus já está desfazendo o que foi armado. Ele está frustrando os planos dos ímpios. Ele está limpando os caminhos à sua frente. E o que foi feito contra você, cairá por terra. O Senhor está desfazendo ciladas que você nem sabia que estavam sendo preparadas. A oração tem poder para mover a justiça divina. E o mesmo Deus que ouviu Davi é o Deus que ouve você agora. Não tema os que tramam no escuro. Tema o Deus que brilha a luz sobre toda a escuridão. E Ele promete: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Porque quem te guarda é fiel.
Quem te justifica é eterno. E quem luta por você nunca perdeu uma batalha. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, versículo 17. Senhor, que nunca nos falte fé para orar. Davi nos ensina que a oração não deve ser um último recurso, mas um estilo de vida. Ele clamava 3 vezes ao dia, com constância e fervor. Essa perseverança revela que a vitória espiritual não vem por força humana, mas pela insistência em buscar a tua presença. A oração é a arma secreta dos que confiam no teu poder. Ela nos liga ao trono da graça e mantém nosso espírito em pé, mesmo quando tudo desmorona ao redor. Muitos desistem de orar porque acham que Deus está em silêncio. Mas o céu nunca está indiferente ao clamor sincero. Cada palavra dita com fé ecoa no trono do Altíssimo. A oração tem o poder de desfazer armadilhas, quebrar maldições e trazer respostas que a lógica não pode explicar. É por isso que o inimigo tenta tanto te calar, porque sabe que, se você continuar orando, ele não poderá te parar. Quando você ora, você ativa o mover celestial a seu favor. A perseverança na oração também nos transforma por dentro. Ela não muda apenas as circunstâncias, muda nossa alma. A cada vez que oramos, o medo cede lugar à confiança, e a ansiedade dá espaço à esperança. O Espírito Santo nos renova, fortalece e direciona. Mesmo quando nada parece acontecer por fora, algo poderoso já está sendo gerado por dentro. A oração alinha o nosso coração com o céu e nos dá discernimento espiritual. Davi nos mostra que orar não é apenas pedir, é declarar fé. Quando ele clama de manhã, à tarde e à noite, ele está dizendo: Deus está comigo em todo o tempo. E essa também deve ser nossa atitude. Que a oração seja nossa primeira resposta e não nossa última opção. Oração é mais que palavras, é guerra espiritual travada no altar da confiança. É abrir o coração com liberdade diante de um pai que ama ouvir a voz dos seus filhos. Se você está cansado de orar e não ver mudança, ouça bem, não pare. Deus está agindo nos bastidores. O tempo da resposta está chegando. Continue clamando, continue confiando, continue orando. Porque aquele que ouve a tua voz de manhã, também te sustentará à noite. A perseverança é a chave da vitória. E enquanto você ora, Deus constrói silenciosamente um caminho de livramento e honra para você. Lançará o Senhor sobre eles a iniquidade deles, e cortá-los-á por sua própria maldade, mas eu confiarei em ti. Salmo 55, versículo 23. Senhor, a cada novo amanhecer, o teu cuidado nos alcança. Mesmo em meio a tantas lutas, sabemos que o Senhor não nos abandonou. A renovação espiritual acontece quando trocamos o fardo da dor pela leveza da fé. Quando paramos de tentar controlar tudo e simplesmente confiamos. Davi termina este salmo com uma declaração poderosa: mas eu confiarei em ti. E isso é tudo o que Deus espera de nós. Ele não quer perfeição, ele quer entrega. A vitória não é a ausência de batalha, é a certeza de que Deus está no controle mesmo enquanto lutamos. O salmista enfrentou traição, angústia, perseguição e medo. Mas sua esperança não estava nas circunstâncias, e sim no caráter de Deus. Essa é a base da fé inabalável, saber que o nosso Pai nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Quem confia descansa. Quem descansa, vence sem se desgastar. A oração transforma o abatido em guerreiro, o cansado em renovado, o derrotado em vencedor. É na presença de Deus que recebemos novas forças. Quando confiamos plenamente, abrimos espaço para que Ele lute por nós. E quando Deus entra na batalha, a vitória é certa. Não importa o tamanho da oposição, o que vale é quem está do nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhum obstáculo resiste ao sopro do Altíssimo. O inimigo quer te convencer de que acabou, que não há mais saída, nem forças, nem chance. Mas hoje, através desse salmo, o Senhor está dizendo: confie em mim. Eu sou o teu sustento. A renovação não virá pelas tuas mãos, mas pelas mãos do Todo-Poderoso. Quando a alma se esgota, o Espírito Santo sopra vida nova. E o que parecia o fim, será o recomeço de uma estação muito melhor do que você imaginava. Essa é a hora de renovar sua esperança. Não se baseie no que os seus olhos veem, mas naquilo que o Senhor prometeu. A vitória já está decretada. A maldade será cortada, os laços serão desfeitos, e você sairá dessa guerra mais forte do que entrou.
Porque quem confia no Senhor nunca será abalado. E você verá com os próprios olhos a fidelidade daquele que prometeu te sustentar até o fim. Mas eu confiarei em ti. Salmo 55, versículo 23b. Senhor, depois de tudo que passamos, só uma certeza permanece firme e nós confiamos em ti. Davi termina seu clamor com uma declaração simples, mas poderosa. Ele não diz eu venci, mas eu confiarei. Porque a vitória nasce da confiança. A confiança é o solo onde a fé floresce. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, confiar é escolher acreditar que Deus continua sendo Deus. E é essa confiança que nos faz atravessar o vale sem perder a esperança. Essa confiança absoluta é o que sustenta a nossa alma nos dias maus. Quando não temos respostas, quando a dor insiste, quando os ventos são contrários, é essa fé que nos faz permanecer de pé. A oração de Davi começa com angústia, mas termina com segurança. Isso nos mostra que, mesmo sem ver a mudança imediata, já podemos ter paz interior se decidirmos descansar em Deus. E descansar em Deus não é desistir, é permanecer firme mesmo sem entender. A confiança em Deus não é uma fuga da realidade, mas uma firme decisão de enxergar a realidade com os olhos do céu. É saber que o mal será derrotado, que as feridas serão curadas, que os planos de Deus vão prevalecer. O Salmo 55 nos leva por uma jornada de dor, clamor, confronto e cura, mas termina com um coração firme. Porque no fim, o Senhor sempre vence. E se Ele vence, nós também venceremos com Ele. Hoje, eu te pergunto em quem você tem confiado: nas suas forças, na justiça dos homens, ou no Deus que nunca perdeu uma batalha? Entregue a Ele o que tem pesado, o que tem te ferido, o que te tira o sono. Diga como Davi, mas eu confiarei em ti. E essa simples decisão mudará tudo. A confiança liberta da ansiedade, da dúvida, da autopunição. Ela abre caminho para o milagre. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe conosco nos comentários a sua experiência. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para continuar recebendo conteúdos edificantes. Tem mais um vídeo especial te esperando aqui no canal, e ele já está aparecendo na tela. Clica para continuar sendo alimentado pela palavra. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.